Fala galera, estamos aqui do Estúdio Rocha, começando mais um Rocha Podcast, com um cara aqui hoje, galera, que dispensa comentários. Se o inferno fosse uma casa, ele passou por um dos cômodos. Estamos aqui hoje com Robson Anísio. Fala Robson, muito prazer, uma honra recebê-los em nosso estúdio. E gostaríamos, de saber um pouco quem é o Robson. Bom, a todos um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque você, podcast, dá essa liberdade de assistir a hora que quiser, aonde quiser. Então isso é maravilhoso. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje no Rocha Podcast, em Itaú, numa cidade eu já vim algumas vezes já. Eu trabalho com alguns artistas, né? Trabalho com funk. Nós temos uma produtora em Belo Horizonte, que é a A2M Produtora, onde eu sou o gerente de vendas também de shows. Então, meu irmão Alex, que é o dono da produtora, né? Então, nós já viemos fazer alguns shows aqui já com um de nossos artistas. E hoje nós vamos contar um pouquinho da minha história, né? É uma história que, na verdade, é o Elemento 18. O Elemento 18 eu vou contar o porquê o 18. É uma história que é uma história muito triste, uma história de muita violência, de muita maldade, mas que no final se torna uma história feliz, tem um desfecho feliz, né? Então tudo começou quando eu tinha 7 anos de idade, quando a minha mãe faleceu, minha mãe biológica faleceu, a Terezinha. Eu era chamado População Ribeirinha, morávamos à beira do rio, em Belo Horizonte, ali no bairro das Indústrias, e até então só tínhamos eu, a minha mãe e minha irmã, Eunice. Eu nunca conheci nenhum outro tipo de parente. E a minha mãe sofria de doença, uma doença chamada doença de Chagas, Doença de que Chagas. hoje tem a cura para a doença de Chagas, mas na época, na década de 70, não existia essa cura. E a minha mãe veio a falecer no Hospital Santa Rita, em Belo Horizonte, na região do Barreiro. Como não tínhamos parentes, não conhecíamos parentes, né? Eu fui levado para a FEBEM do Barreiro, em Belo Horizonte, a terrível FEBEM do Barreiro, e a minha irmã teve um outro destino diferente. Então, com 7 anos de idade, uma pessoa que tinha acabado de perder uma mãe, que era a sua maior referência aqui na Terra, e de repente ser levado para um lugar que eu imaginava ser um parque de diversões, né? Porque quando a minha vizinha lá falou, não, eu vou levar para você lá, porque ela é um lugar bacana. Vamos chegar nessa parte. Essa parte Vamos lá. é interessante. Mas eu quero saber, você é mineiro? Sua mãe era mineira? Não, somos mineiros, Belo Horizonte, da E Gema. seus parentes, Não temos parentes. É eu, minha irmã e minha mãe. seu Né? pai? Não, nunca conheci pai, nunca conheci tia, nunca conheci tio, vó, avô. Era apenas nós três, eu, minha irmã e minha mãe. Sua mãe também então era mineira. Somos todos mineiros. Mas sua mãe vem de uma família de outro estado? Não, cara, é tudo de Minas Gerais. Mas vocês Porém, não teram um envolvimento. a gente não conhecia, né? Não conhecia parentes, né? E, de repente, pela idade, né? Eu tinha 7 anos de idade, a minha irmã já tinha seus 11 para 12 anos de idade. Então, por sermos ainda pequenos ainda, de repente, não deu tempo de conhecer os parentes, enfim. E também a gente Aí os parentes também nunca teve nem como procuram. saber o porquê que não conheciam os parentes, porque minha mãe faleceu, Uhum, mas né? sempre um parente poderia ter procurado, né? Um parente não teve uma reação Mas, de. não sei, de repente o destino que a gente teve, né? Ou seja, eu para FEBEM, a minha irmã para outro canto. A minha irmã acabou virando também doméstica, tipo uma escrava, né? De uma pessoa que era de confiança da minha mãe, que minha mãe já sabia que ia falecer. Então minha mãe já deixou encaminhado. Olha, o Robson você entrega para os padrinhos dele. E a Eunice você entrega para fulano de tal que vai cuidar muito bem dela. Ah, então sua mãe já tinha Né? mais ou menos, É. tinha um encaminhamento Não, ali, ela já já tinha, sabia da já tinha. doença, ela Exatamente. foi agravando. Só que o destino foi diferente, né? Ou seja, eu fui levado para a FEBEM, os vizinhos não tinham essa informação, e muito menos também do contato dos meus padrinhos. E a minha irmã foi levado realmente para essa senhora, que acabou transformando ela numa escrava mesmo, né? Uma doméstica escrava, né? Sem salário, e às vezes não tinha nem o que comer, não dava nem o que comer para ela. E daí então se tornou um inferno a minha vida, né? Ou seja, Aí a minha entrada na FEBEM. separaram vocês dois, e de imediato, quando houve a separação,
você foi encaminhado para... Quem te levou para a FEBEM? A vizinha nossa lá da minha mãe me levou para a FEBEM. Aí começa a história da FEBEM. Que aí já Mas sua mãe falou para ela te levar para a FEBEM, sem saber não, como funcionava a FEBEM? não, é como eu acabei de dizer. A minha mãe tinha deixado tudo encaminhado, mas não tinha falado para os vizinhos. Eu não sei também, minha mãe Aham. faleceu, a gente não tem como a gente Entendi. buscar na Não tem história do como. passado, o que que minha mãe, com quem que minha mãe tinha falado, enfim, não tem como. Quis o destino assim. Quis o destino que eu fosse para a FEBEM e quis o destino que a minha irmã fosse para um outro lado, né? Então, quando a vizinha me levou para a FEBEM, eu imaginava que era realmente um parque de diversões, né? Porque na época passava propaganda na televisão do governo do estado falando que a FEBEM era o melhor lugar, a melhor instituição para se criar um filho, uma criança, um adolescente, né? Que lá ela poderia estudar, se tornar um doutor. Só que na realidade mesmo, a FEBEM, na prática, É outra era coisa. um inferno, né? Ali se misturava crianças órfãos, como no meu caso, que eu não era infrator, eu tinha acabado de ficar órfão, misturado ali com crianças menores infratores, né? Então, ou seja, dessa mistura, logicamente que não podia sair nada de bom. Então, quando eu fui levado para a FEBEM, eu imaginava isso, parque de diversões, eu saía pulando pelas ruas, O governo parece né? que vendia essa imagem, né? O Porque governo vendia porque jamais o governo ia vender uma imagem contra ele, né? eu já vi outros relatos também de outros garotos que foram para a FEBEM, que também até a própria mãe levou nesse intuito de educá-lo na FEBEM, porque vendia uma imagem que um garoto ali, E ele ia... acredito até que o governo não sabia o que realmente acontecia atrás daqueles muros. Existem muitas instituições aí que acontecem abusos com crianças Não, mas eu acredito... que nem aqui a direção não fica sabendo, depois fica sabendo bem depois, enfim, depois que já houve todo o estrago, né? Então a FEBEM era mais uma dessas aí. Mas todo sistema que aprisiona, ele é um sistema que ele não recupera. A Ele, FEBEM foi criada não como uma prisão, a FEBEM foi criada realmente porque depois eu trabalhei na FEBEM. Depois eu quis conhecer a realidade da FEBEM. Nós vamos chegar lá nessa realidade. Mas para chegar nessa realidade, o porquê que depois eu me tornei um educador social, eu tenho que primeiro passar pela FEBEM, contar a minha trajetória na FEBEM. Para depois a gente chegar lá, porque a FEBEM, quando eu fui recebido lá a primeira vez, que uma senhora me recebeu, eu estava carregando umas sacolinhas de plástico com umas roupinhas minhas que eu tinha, uns brinquedos que eu tinha, e essa senhora foi logo me tirando as sacolinhas das mãos e falou, olha, isso aqui, quando você sair da FEBEM, você vai pegar tudo para você e levar de volta para sua casa. Você tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos de idade. E ela me deu ali um uniforme, que era um short, uma camisa, e depois eu fui perceber que na camisa tinha um número. Era o número 18. E eu fiquei olhando fixamente para aquele número, e essa senhora falou assim, olha, a partir de hoje, você não chama mais Robson, você vai ser chamado de 18. Então, quando chamar 18, é você. É 19, é o fulano de tal. É 24, é 26, 27. Uma matrícula. Então, Não era era uma matrícula. não era um tinha Infopem, número. né? Um Infopem no sistema... Não, mas é por isso... Mas é uma matrícula. Mas as pessoas, elas confundem muito a FEBEM com presídio. Muito, muito, muito. Existe a FUNABEM de São Paulo. A FUNABEM de São Paulo, que é uma instituição que é para menores infratores. FUNABEM de São Paulo. A FEBEM de Minas Gerais, ela nunca foi criada como um presídio. Ela foi criada como uma instituição para abrigar crianças órfãs, crianças que os pais não tinham condições de criar. Então ela nunca foi um presídio, porque não tinha grades. Eram quartos, né, alojamentos, enfim, não tinha grades. Tanto é que a gente fugia, né? E me cortaram meu cabelo, passaram máquina zero no meu cabelo. Aí foi aí que eu percebi que eu tinha entrado numa grande enrascada, né? E eu já tinha perdido a identidade, já não era mais o Robson, já agora passava a se chamar o 18. E na FEBEM foram vários dias, quase um ano, para mim tomar coragem, para mim poder fugir daquela instituição. A minha primeira noite na FEBEM foi dentro de um quartinho que todos chamam de quartinho escuro. Um instrutor, de nome Sebastião, que a gente chamava de Tião, me trancou na primeira noite. Me trancou dentro desse quartinho, mandou tirar toda a roupa,
Ele urinava em cima de mim. E isso o curta-metragem narra esses fatos. Como que o ser humano... Ele urinava, entrava. E muitas vezes ele entrava e urinava. Saía, passava um tempo depois, ele entrava de novo, ele e mais um outro, e urinava de novo em cima de mim. Urinava, tacava fezes, e o quartinho escuro ele tinha um cheiro muito forte de E fezes. esses caras né? nunca mais você... Não, nós vamos chegar lá no Sebastião. Nós vamos chegar da história do Sebastião depois, lá mais pra frente, depois que eu reencontrei o Sebastião. E essa foi a minha primeira noite na FEBEM. E as noites seguintes também eram noites de terror. Então, ou seja, na FEBEM, um ex-interno da FEBEM que falar, que hoje é muito difícil hoje uma pessoa que passou pela FEBEM falar, eu fui da FEBEM. Eles têm vergonha de contar isso, né? Mas o interno da FEBEM, ele sofria todo tipo de violência, todo tipo de abuso. Humilhação demais, né? Muita humilhação. Então, diante desse quadro de violência e de abusos, teve uma vez que de tanto os meninos falavam, vamos fugir, vamos pular o muro. Aí chegou um dia lá, quase um ano depois, eu resolvi realmente pular o muro e alcancei a liberdade. Mas ali dentro, os primeiros dias ali, conta como foi o sentimento do primeiro dia, chegou, ficou ali, a pessoa te deixou pra trás, te falou tchau e... Pô, cara, 7 anos de idade, né? 7 anos de idade, você fica com um monte de ponto de interrogação na cabeça, você não sabe o que tá acontecendo, né? Por quê? E aí? Você não tem muito, sabe, muito raciocínio ainda, sabe, para você traçar uma lógica, o porquê dos acontecimentos. 7 anos né? é muito novo. 7 anos de idade é uma criança, É uma muito criança, pequena não ainda, imagino né? Com a violência toda acontecendo, eu ficava assim, sem saber o porquê, né? E eu tinha uma coisa que eu não chorava quando era criança. E lá na FEBEM tinha uma tal de palmatória. Palmatória, o instrutor pegava o menino, mandava o menino estender as mãos e pegava uma régua grossa de madeira e dava palmatória. Era 10 numa mão e 10 na outra. E eu não chorava de jeito nenhum. O instrutor ficava tiririca da vida porque eu não chorava. Eu vou dar mais 10 em cada mão pra você chorar. A minha mão chegava até na ferida, mas eu não chorava. Não esboçava nenhuma lágrima. E ficava lá, frente a ele, lá, olhando para os olhos dele. Ele só dando palmatória. Então é isso e outras coisas que aconteceram dentro da FEBEM, né? Que foi tortura, que foi humilhação, que foi abusos. É muita coisa ruim. Enfim, muita coisa ruim que aconteceu na FEBEM. Mas quando eu alcancei os muros da FEBEM e saí para as ruas, eu acreditava que nas ruas, pelo menos eu ia ter liberdade, que eu não ia sofrer aquela violência. Então, quando eu fugi da FEBEM do Barreiro, não sei se você conhece bem Belo Horizonte. Não. Belo Horizonte é uma distância do Barreiro de cima até o centro de Belo Horizonte, é uma distância muito, muito longa. São muitos quilômetros. Mas eu lembro que eu não parava de correr. E em nenhum momento eu olhava para trás. Eu não queria olhar para a FEBEM. Eu estava deixando a FEBEM para trás. E eu cheguei até a Praça da Estação em Belo Horizonte, que é a principal praça da cidade. É a mais antiga, se não me engano, a Praça da Estação. Onde tem linhas de trem que passam lá atrás, enfim. E chegando na Praça da Estação, os meninos começaram então cada um para um lado. Só que na época existia uma gangue de rua que era comandada por um menino maior, chamado, o apelido dele era Cabelinho de Fogo. Cabelinho de Fogo porque ele era um rapaz negro, um moreno escuro, alto e o cabelo Black Power, esse cabelão Black Power. E ele roubava acetona das farmácias e jogava no cabelo para descolorir o cabelo. Então o cabelo ficava vermelho. O cabelo ficava aquele trem esquisito, né? Você não sabia se era branco, se era vermelho, de que cor que era. Então a gente chamava ele de Cabelinho de Fogo. E o Cabelinho de Fogo era terrível. Ele era o líder da gangue dos meninos de rua em Belo Horizonte. Então todo menino que ele via na cidade, ele queria trazer para a gangue dele. E quem recusasse entrar para a gangue dele também pagava um preço alto. E eu recusei entrar para a gangue dele. Então, ele queria que eu entrasse para poder praticar furtos, para roubar. E aí já tinha meus 8 anos de idade. Falei, não, eu não quero isso para minha vida. Eu pensava comigo, né? Ele me convidava, me chamava, não convidava, né? Mas é interessante. Ele me chamava, vem para cá. Mas interessante é porque você já tinha uma ideia de não participar, porque
não sei como construiu essa ideia, porque É mãe. Porque quando mãe ensina o filho, quando você vê a mãe traçando um caminho do bem, quando você vê uma mãe que saía todos os dias, 6 horas da manhã para trabalhar, e só chegava às 6 horas da tarde para trazendo pão para dentro de casa, você já começa a ver que começa a plantar na sua imaginação, na sua ideia, que é aquilo que é a vida que você tem que levar também. Que você tem que ser uma pessoa digna, é que você tem porque que ser uma pessoa trabalhadora, porque quando uma criança vê um pai e uma mãe que chega bêbado em casa, a tendência dessa criança é ser uma alcoólatra. É. Na grande maioria das vezes. mas eu falo é Né? pelo fato da idade, era muito novo, saiu de casa muito novo. Então, Mas mesmo com idade, é impressionante. Hoje eu ministro palestra para o Brasil inteiro. E eu tenho vários tipos de palestras. Uma das minhas palestras chama-se Pais Frouxos, Filhos Incompetentes. É uma das minhas palestras. Né? É tudo aquilo que o pai faz diante do filho, porque o pai e a mãe é um espelho para o filho, para a criança, para o adolescente. Né? Então, tudo aquilo que o pai faz, o filho quer repetir também. Quer fazer também igual. Ah, bacana, meu pai tá chegando bêbado em casa, então quando eu crescer, eu tenho para mim que eu tenho que chegar bêbado em casa todo dia, porque isso é bacana. Meu pai chega, aí sai para trabalhar de manhã cedo, chega de tarde, cansado. Poxa, meu pai é trabalhador, pronto, então tem para mim então eu tenho que trabalhar, para mim conquistar as minhas coisas. A criança começa a formar, né, a formação dela, ou seja, o intelecto dela, a imaginação dela, já é a partir dos seus 4 anos de idade para lá. que o pessoal Então, fala quando que eu na vinha. barriga da mãe a criança já entende, É. já capta alguns Então, sentimentos. então, quando eu via minha mãe chegar, sair cedo e voltar tarde do trabalho, e as dificuldades que eu, com 7 anos de idade, já começava a assimilar as coisas já. Sabe? Começava, minha mãe tá com dificuldade de comprar o leite, minha mãe não tinha dia de comprar leite. Lógico que você não vai ter aquele impulso de chegar, mãe, deixa eu trabalhar para ajudar a senhora. Lógico, tem uma criança muito pequena. Mas você começa já a assimilar as dificuldades a partir daí. Então eu não queria participar daquela gangue porque eu sabia que aquilo não era o certo. E a minha mãe sempre falava: roubar não é certo. Tirar as coisas dos outros não é certo. Então aquilo já foi plantado na minha cabeça desde novinho, tanto na minha cabeça como na minha irmã. Então eu recusei entrar na gangue e eu paguei o preço, né? Então eles me torturavam. Eu tenho marcas pelo corpo ainda de ferro quente queimado, né, pelo corpo todo, enfim. Eles pegavam ferro, esquentavam na fogueira lá e mandavam os meninos segurar e pegavam o ferro e ir queimando, fazendo Então, tortura. Você não vai entrar, não? Não. Não vai entrar, não? Não. Até que eles cansavam. Tá, sai daqui, some daqui então. Não quero te ver você no meu território, não. Entendeu? então saiu do fogo pra pular na brasa. Mas pelo menos eu tinha pra onde correr, né? Na FEBEM eu não tinha. Na FEBEM era pior. Pelo menos a cidade é grande, eu podia correr. E tinha pessoas ali que eu podia pedir socorro, podia gritar, né? E eu raramente eu conseguia alguma coisa de umas pessoas para poder comer. E eu nunca fui de revirar lixo para comer. Nunca. Então, quando me recusavam, eu descobri que em Belo Horizonte tinha um supermercado antigo, que não existe mais hoje, chamado Medradão. Esse Medradão ficava na Avenida Paraná, bem na região central de BH mesmo, bem próximo do Mercado Central. E eu entrava nesse Medradão para poder roubar pacote de biscoito. Eu amava, eu amo até hoje, biscoito recheado em Moré. Eu amo até hoje. Então eu pegava um pacote de biscoito, enfiava dentro do short e saia correndo. Aí muitas vezes o segurança corria atrás de mim. Numa dessas fugas, eu pegando o pacote de biscoito, aliás, antes, quando eu fui, eu estava sentado bem próximo da praça e estava numa noite fria, que era uma noite, se não me engano, de inverno, né? E eu vi uma senhora, eu estava com aquela camisinha rasgada, assim, entre a perna, sabe, encolhido, com um tatuzinho em bola. E eu vi que tinha uma senhora vindo com uma criança, mais ou menos da minha idade, comendo um salgado. Quantos anos você? Tinha mais ou menos a minha idade, eu já tinha 8 anos que estava na rua, né? E o meu impulso foi de levantar, assim, de supetão, para pedir um pedaço do que eles estavam comendo. A senhora que estava com essa criança, a reação dela foi cuspir na minha cara naquele momento, exato ali.
Levantei para pedir, ela foi e cuspiu na minha cara. Eu, sem entender nada, com 8 anos e quase já para 9 anos de idade, eu sentei novamente, cobri o meu rosto com a camisa e comecei a chorar. Nesse dia, eu chorei muito, mas chorei demais da conta. Mas eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia pedir nada para as pessoas para comer. Nunca mais. Então as minhas idas ao Medradão, ao supermercado, se tornaram cada vez mais intensas. E o segurança sempre me via, sempre corria atrás de mim, mas eu sempre levava a boa, nunca me pegava. Mas Um começou a menino ficar esperto, começou um menino ágil, o segurança mais gordinho não conseguia me pegar. a ficar conhecido Né? ali na região também, né? Não, não é na região, porque eu só pegava biscoito dentro do mercado. Você não Eu não roubava era em uma outros. pessoa que roubava as lojas, tudo. Então, eu era conhecido, lógico, do segurança do mercado. Mas eu tinha minhas manhas de conseguir entrar e conseguir sair tranquilo. Eu era pequeno, né? Escolhi um momento desse mercado mais cheio, entrava no meio do povo, pequenininho, ninguém vai ver. E não tinha esse negócio de câmera de segurança, Foi como pegando tem a hoje. maldade também, né? Essa Pegando a tecnologia. maldade da rua, a esperteza da rua. Mas aí numa dessas fugas eu saí correndo, segurança atrás de mim. Lógico que não consegui correr, porque ele é mais gordinho. E eu esperto, magricelo, descalço. Aí eu me deparei com uma banca de camelô na Paraná mesmo, bem lá em cima. E eu era uma população ribeirinha, eu morava em Beira de Rio, minha mãe é muito pobre. Então nós nunca tivemos acesso à televisão e à rádio. Eu sabia o que era a televisão porque às vezes eu assistia no vizinho. Mas rádio eu não sabia o que era rádio. Então quando eu cheguei na banca do camelô, eu vi que lá tinha uma caixinha pequenininha, com uma pessoa falando lá dentro, uma voz bonita saindo dentro da caixinha. E o meu impulso foi pegar a caixinha e começar a balançar. Quem que tá aqui dentro? E o camelô, que isso? Tá querendo roubar? Não, querendo roubar não, moço. Querendo saber quem tá aqui dentro. Como é que esse homem entrou aqui dentro? E o camelô sem saber. Você é louco, rapaz? Você não conhece isso aqui, não? Conheço não, moço. Você tem certeza? Não conheço não, moço. Quem que tá aqui dentro? Aí o camelô pacientemente foi me explicando. Isso aqui é um rádio. Chama de rádio. O locutor, que é o rapaz que está falando, ele não fica dentro da caixinha, não. Ele fica no quartinho, falando ao microfone, vai contando as suas histórias, e a cidade inteira tem milhares de caixinhas e as pessoas vão ouvindo o que ele está falando. Igual você está ouvindo aqui agora. Então ele foi despertando. E eu tinha muita dificuldade em contar a minha história para as pessoas naquela época. As pessoas me viam nas ruas e falavam assim, coitado, ô dó, gente. Aí outro chegava e falava, ô menino, vai para casa. Outros falavam, ô pivete, marginal, bandido. Mas ninguém tinha tempo para ouvir minha história. Quando eu ia começar a contar minha história, dona, eu tô aqui porque... meu onça tá vindo. Depois a gente conversa, depois a gente volta e ele começa. Ninguém dava atenção. Então ninguém dava atenção. Então quando o camelô falou comigo que dessa possibilidade que eu despertei na mente, nossa, então quer dizer então que... Como é que chama o cara mesmo, moço? O moço aqui dentro da caixinha? Ele não tá dentro da caixinha não, ele tá no quartinho. Como é que ele chama? Locutor. É isso então que eu quero ser. Eu quero ser um locutor. Para que todos possam ouvir a minha história. Para que milhares de pessoas possam ouvir minha história. E quando você começa a estudar, porque tem que ter um estudo. Quando você matricula numa escola, com quantos anos? Mas antes de chegar lá, nós temos ainda a passagem pelas ruas, a finalização das ruas, que a gente... eu fui adotado com 13 anos de idade por Dona Francisca e Senhor Otávio. O Otávio era um corretor de imóveis e a Dona Francisca uma costureira lá da cidade de Brité. Lógico que eu fui adotado, não era uma criança santa, porque era uma criança recém-saída da FEBEM e recém-saída das ruas, né? E eu era uma pessoa que dava muito problema pra minha mãe. Mas ela foi na FEBEM? escola... Ela te viu na FEBEM? Ela te viu lá na FEBEM, aí fez os trâmites? Exatamente. Fez os trâmites e me adotou. E como que ela escolheu? Viu um monte de garoto lá, ela falou, não sei como é que foi a escolha. Eu só sei que a escolha foi feita por Deus, que mandou, porque, lógico, né? A gente saber o porquê, eu nunca perguntei, nunca tive interesse de perguntar, e eu nunca consegui chamá-la de mãe, porque eu fui adotado grande. Eu chamava ela de madrinha. Eu nunca consegui chamá-la de mãe, por ser já adotado com 3 anos de idade, e saber que a minha mãe era a dona Terezinha, que faleceu, que eu vi ela no caixão, eu tinha 7 anos de idade, né? Mas para todo mundo eu falava, é minha mãe. Todo mundo, chegava na escola, na minha mãe ali, ó. Para todo mundo. E ela também é a mesma coisa, meu filho ali, ó, Robson.
né? Ela faleceu tem 8 anos, já que ela faleceu, a dona Francisca. E o senhor Otávio já tem muito mais tempo já, tem mais de 15 anos que ele faleceu. Ele Mas faleceu deu primeiro. uma continuidade bacana na vida. E aí depois que eu fui dotado, né, eu me formei, eu estudei, lógico, tive, né, o privilégio de voltar para a escola, porque na FEBEM não existia escola, não tinha como a gente estudar na FEBEM, não tínhamos acesso à escola. Então eu recuperei todo o, o ensino fundamental, concluí o ensino médio, e daí eu fui para a faculdade, fui para a UFMG, né, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que é a FAFISH, em Belo Horizonte, que pertence à Universidade Federal de Minas Gerais. Eu descobri que lá existia o curso que eu sempre sonhei, que era comunicação social com habilitação em radialismo. E daí então eu comecei então a fazer, não existia Enem naquela época. Eu tentei 3 vezes entrar na universidade, na terceira tentativa eu consegui entrar. Ingressei e fiz o curso que eu sempre sonhei em toda a minha vida. Me tornei um radialista, eu trabalhei nas principais emissoras de rádio de Minas, Rádio Liberdade FM de Betim, que eu fazia Madrugada Liberdade, que era de meia-noite às 4, Rádio Itatiaia, fui repórter da TV Record Minas durante algum tempo, fazendo coberturas esportivas e eventos em Minas Gerais. E assim a gente traçou uma trajetória de um sonho que nasceu de uma criança de rua quando viu uma pequena caixinha que todos chamam de rádio, né? E se tornou aquilo que ele desejava ser quando ele proferiu para si mesmo que era aquilo que ele queria ser. Daí a gente já tem a noção de como que a palavra tem poder. Eu sempre falo também nas palestras sobre isso aí. O universo, a minha mãe me falou uma vez que, quando eu fui adotado, que o universo ele conspira realmente a favor daquilo que a gente deseja. Eu fui entender isso depois de grande, né, que realmente o universo ele conspira mesmo. E a palavra ela tem um poder fantástico, que quando a gente deseja, quando a gente acredita e tem fé e trabalha para realizar, porque de nada adianta a fé sem um trabalho. A fé sem um trabalho é a mesma coisa do corpo sem um espírito. É um cadáver. Não existe. Não vá. Você não vai ver prosperidade ali. Mas quando você acredita, você consegue. Eu trabalhei durante um tempo na Cidade dos Meninos, porque depois eu fui trabalhar nas instituições para saber se aquilo que acontecia comigo acontecia nessas instituições. Então eu trabalhei na FEBEM, que já não existia mais a FEBEM do Barreiro, aí já era a FEBEM do Horto. Eu me formei em Educação Social pelo CIBIA, pelo Unicef. Trabalhei e desenvolvi um projeto na FEBEM do Horto. Trabalhei na Cidade do Menor, no Barreiro. Trabalhei na Cidade dos Meninos. Trabalhei nos Irmãos Maristas. Esses nomes aí, são FEBEMs? Não, não é FEBEM. A FEBEM acabou, não existe FEBEM. Mas são instituições. A Cidade dos Meninos é a maior instituição de Minas Gerais. São 100 casas-lares que abriga crianças, é um projeto fantástico. Eu tenho uma paixão, eu nutro uma paixão, um carinho tão grande pela Cidade dos Meninos. Sabe, eu trabalhei lá durante quase 4 anos. E é uma das poucas instituições que eu passei, que eu trabalhei, que realmente eu posso dar o selo de qualidade Robson Anísio, sabe? Que realmente é um trabalho que é fantástico desenvolvido pela instituição. Na época que eu trabalhei lá, o diretor era o seu Celso Paulino, a dona Yolanda era coordenadora, e é um trabalho assim fantástico. São 100 casas-lares, cada casa abriga 16 meninos ou meninas no sistema de internato ou semi-internato. E tem as oficinas profissionalizantes, então, ou seja, o menino que chegar lá, ficar lá o tempo que ele ficar, ele vai sair de lá até empregado. Ele vai aprender curso de cabeleireiro, curso de garçom, curso de marceneiro, carpinteiro, enfim, um monte de coisa. É uma infinidade de cursos que tem lá dentro. Aí, eu falei com você que eu ia contar a questão do Sebastião. Essa do Sebastião é um pouco mais pesada. O Sebastião, ele sempre foi o meu algoz na FEBEM. Ele sempre foi o carrasco. Quando adulto, eu fiquei sabendo por uma pessoa, que eu não me lembro quem é essa pessoa, que o Sebastião estava vivo e que ele morava no bairro Alto Veracruz, é uma comunidade em Belo Horizonte. Quando eu falo abuso, é
abuso mesmo. É abuso físico, abuso sexual, abuso tudo. Todas Sim, as sim. crianças sofriam nas mãos dele lá dentro. E quando eu fiquei sabendo da existência ainda do seu Sebastião, do Tião, o meu coração foi tomado por um ódio tão grande, mas tão grande, que eu falei assim, pensei comigo, é a hora de eu matar ele agora. Agora sim, é a minha hora da vingança. Porque uma criança que cresceu desde os 7 anos de idade até os 13, entre idas e vindas da FEBEM em rua, sofrendo todo tipo de abuso, você vai crescendo nutrindo um ódio muito grande no seu coração. Com certeza, ali. Então, o Sebastião, quando eu fiquei sabendo dele, da existência dele, eu consegui o endereço e fui lá no dia seguinte. Mas eu fui realmente com a intenção de matá-lo. Eu vou matá-lo. Ele vai pagar por tudo o que ele fez comigo. Chegando lá, eu vi que era uma casinha muito simples, é um cômodo. Eu comecei a bater palma lá chamando, Sebastião, Sebastião. Ninguém atendia. Aí a vizinha foi e apareceu. Oi, tudo bem? Você é o que de Sebastião? Não sou nada, não. Eu só queria, é conhecido só queria fazer uma visita para ele aqui e tal. Olha, você pode só empurrar a porta, que a porta só está encostada. Ele tá aí dentro. Eu acho que ele tá bêbado, ele tomou umas birita. Ele deve estar escornado aí dentro no chão aí. Mas não adianta nem acender luz, que nem luz tem. Que cortaram a luz dele, cortaram a água dele e tá uma imundice só aí dentro. Um fedor que você não vai aguentar ficar aí dentro. Eu entrei, empurrei a porta e pude observar que no canto assim direito tinha um pedaço de madeira. Tipo um toco, tipo um bastão de madeira. Então era a oportunidade. Eu peguei aquela madeira com as mãos e falei, agora. É agora que eu vou matar ele. Eu vou aproveitar que ele tá deitado ali, que eu vou sentar tanto na cabeça dele que ele vai morrer agora. Só que parece que, sei lá, veio um flash de luz que eu pude conseguir enxergar tudo à minha volta. O cômodo, ele deitado. E eu comecei a imaginar o seguinte, parece o quartinho escuro que me trancava e mijava em cima de mim. Até o fedor é parecido. Você acha? Olhei para ele e comecei a pensar, vale a pena mesmo fazer isso? A natureza mesmo tomou conta dele. Na então. mesma hora eu soltei o pau no chão, olhei mais uma vez em volta, saí, chamei a vizinha e falei, cadê a família dele? A mulher, filhos, ele não tem não? Todos abandonaram ele. E agora ele só fica bebendo o dia inteiro. A senhora me ajuda, se eu pagar a senhora, que a senhora me ajuda a dar uma faxina na casa dele? Essa senhora, sim, ajudo, mas você é o que dele? Mas aqui não é importante o que eu sou dele. Aqui é importante o que eu quero fazer por ele nesse momento. A senhora me ajuda? Eu falei, ajudo. Nós fomos ao supermercado, compramos todo o material de limpeza, voltamos para casa. A senhora consegue me ajudar aqui a procurar as contas? Fica tudo ali naquela caixinha no correio. Tá tudo lá embolado. Eu fui lá na caixinha de correio, peguei todas as contas de luz e de água dele. A senhora me espera aí, a senhora vai adiantando o serviço, que eu só vou na lotérica pagar e já volto. Paguei todas as contas de água e de luz dele. Voltei, não tinha gás, mandei o rapaz para entregar gás lá, entregar o gás para ele. Demos uma faxina muito boa na casa, ele dormiu no canto ainda. Eu saí e falei com a senhora pode terminar então, agora só ficou uns detalhes para olhar aí. A luz e a água, até amanhã que eu pedi como emergência, já deve ter ligado já. E eu volto amanhã, depois do almoço, para a gente poder conversar com ele. E eu peguei todas as bebidas que tinha ainda lá de cachaça e joguei tudo na pia. Joguei tudo fora. Voltei no dia seguinte. A casa já estava com luz, com água, tudo limpo, tudo aceso. O Sebastião estava são, não tinha bebido, porque eu joguei toda a bebida fora. Chamei ele e ele falou assim, a mulher falou assim, a vizinha aqui falou assim, que veio um homem da voz grossa, com um olho claro, então é você que veio aqui a fazer esse negócio tudo aqui pra mim aqui? Ele sabia, ele conheceu você? Não conheceu, nem não. Imagina, Era né? eram muitos meninos, né? E sim, foi eu mesmo, Sebastião.
Eu que vim aqui, dei a faxina, paguei suas contas de água, de luz, coloquei tudo em dia, o gasto aí. Eu vou fazer uma compra pro senhor no supermercado agora, trazer pro senhor aqui. E joguei também a cachaça do senhor fora. Falei, ah, senhor danado, você jogou minha cachaça fora, agora você vai ter que comprar outra. Eu vou comprar água pro senhor. Mas aqui eu tô aqui hoje, nesse momento, para ter uma conversa com o senhor. Eu gostaria que o senhor sentasse, eu ficasse frente a frente do senhor aqui. E comecei a olhar bem nos olhos dele mesmo, no fundo dos olhos dele. O senhor tá lembrado de mim, Sebastião? Não. O senhor tem certeza que o senhor não está lembrado? E estendi as mãos para ele. O senhor tem certeza que o senhor não está lembrado de mim? Não. Eu sou o Robson, aquela criança com 7 anos de idade, que o senhor abusava, que o senhor humilhava, que o senhor urinava em cima de mim por diversas vezes, que o senhor tacava fezes sobre mim, que o senhor dava palmatórias até chegar na ferida nas mãos, porque eu não chorava. E eu vim aqui com a intenção de matá-lo. Essa era a minha intenção. Mas eu não vou matar o senhor. Eu gostaria de, em nome de todas as crianças que passaram pelo senhor, que o senhor fez maldade por elas, com elas, eu gostaria de perdoar o senhor. Foi aí que eu descobri que o perdão é a coisa mais maravilhosa que o ser humano liberta também, pode ter dentro de si, porque eu Mas descobri difícil, que o perdão, ele liberta não apenas a pessoa que você está perdoando, o seu carrasco, a pessoa que te fez mal, mas o perdão liberta também a si próprio. Eu fiquei durante anos carregando aquele ódio no coração. E eu saí da casa do Sebastião leve, muito leve. Uma paz que foi tomado dentro de mim, no meu coração, que foi muito grande. Quase um mês depois, Sebastião faleceu. Cara, que história. Então, Mas se ele o perdão é uma das coisas que eu aprendi e que eu passei a ser mais feliz depois que eu perdoei. Eu encontro muita gente, né? Às vezes falando que tem filho que tem ódio da mãe, que tem rancor com a mãe, tem mãe que tem rancor com o filho, tem irmãos que tem rancor um com o outro, família mesmo, famílias, amigos. E eu sempre falo, cara, perdoa. Mas não espera chegar o outro, dar o braço torcer, não. Mas não é fácil. Nesse caso seu, é um caso, cara, mas de 1 milhão em um. Não é fácil, mas é libertador. E se outro garoto, eu acredito, encontrasse nessa situação, ele estaria em maus lençóis. Até isso, ele deu sorte. Deus não faz nada, né? Ele deu sorte de encontrar você, de ter ido na casa dele. Se ele encontra um dos garotos que passou na mão dele, dessa forma que ele se encontrava, já era ele. Eu tive um tempo, já depois de adulto, e não tem muito tempo, tem uns anos, poucos anos atrás, que eu passei por um momento muito turbulento na minha vida. Muito turbulento mesmo. E eu passei a desacreditar da existência de Deus. Por mais que eu tenha vivido uma história, que as pessoas sabem, mas você viveu uma história que era menino de rua, que você tinha um sonho de se tornar radialista, que você se tornou radialista, trabalhou em televisão, trabalhou em rádio. E você chegou nesse estágio de chegar adulto já, velho, e desacreditar de Deus? Cheguei. Eu cheguei num momento de uma depressão tão grande, me tomou conta de mim, de um problema gigantesco na vida, que eu passei a desacreditar de Deus. E eu praguejava mesmo contra Deus. Eu entrava no meu quarto e falava, você não existe, você é uma farsa. Eu falava, eu vou fazer a pacta com o diabo, porque o diabo, tenho certeza que é muito melhor, vai ajudar muito mais a mim do que você. Eu cheguei a esse ponto. E tinha um rapaz, um colega meu, chamado Josué, e o Josué vivia me chamando para ir na igreja dele. Ele falava, é uma igrejinha simples, lá em São José da Lapa, pertinho de Belo Horizonte, 30 minutos de Belo Horizonte. Fica numa garagem de uma casa, bem simplesinha, mas lá tem um pastor que faz uma revelação que ele é porreta. E
eu falava, pensava comigo assim, não, para com isso, gente. Deixa disso, Deus não existe, para com isso, é revelação. Isso não existe, não. Enfim, ele insistiu tanto que eu fui numa quarta-feira nessa igreja lá. Chegando lá, o pastor, é uma igreja realmente pequenininha, uma garagem, uma casa bem simplesinha. Esse pastor chegou com um terno azulão, eu falei, opa, já ofuscou já aqui, né? E chegou o momento do pastor fazer as revelações, o pastor foi na igreja quase toda, fazendo revelação para todo mundo. Pessoas atrás de mim, na minha frente, do meu lado, do outro. E eu assim, né? Tipo assim, e eu, né? Tô aqui, né? Aí o pastor vai e vira, gente, tá na hora de encerrar o culto. Acabou. Fez o encerramento, acabou, todo mundo indo embora. Eu falei com o Josué, Josué, tá vendo? Isso não existe não, Josué. Tu acha que esse negócio aí é tramado, isso é combinado. Não, Robson. Deus só vai falar com você no momento que Ele quiser, não é no momento que você quer, não. Volta aqui na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem não dá não, Josué. Volta, Robson, não dá não. Volta. Tá bom, eu só vou vir quarta-feira que vem, beleza? Então, beleza. Na outra quarta-feira eu voltei de novo. Chegou o pastor, mesma cena. O pastor chegou, mesmo terno azulão. Começou o momento lá das revelações. Revelação para um, para outro, para trás, para frente. Nada. Nada. E eu? Nada. Eu vou jogar isso na cara do Josué, né? Tá vendo? Não vou voltar mais. Isso aqui é uma farsa. É a última vez que eu volto. O pastor foi lá. Gente, vou encerrar. Voltou lá pro púlpito dele. Vou encerrar o culto na hora. Palavras, estouramos o horário hoje. E começou a fazer a oração final de encerramento. Naquele momento, eu fiquei em pé no meu lugar. Isso aconteceu mesmo. Eu fechei os olhos e comecei a conversar com Deus. Se o Senhor existe mesmo, converse comigo através desse pastor. Me prova que você existe. Me prova a sua existência. Esse é o momento. Nesse momento, eu só escutei a voz do pastor falando assim: ô irmãos, eu vou ter que interromper a oração aqui. Tem uma pessoa pedindo para Deus conversar com ele através de mim. Eu não conseguia abrir os olhos. Eu só ficava assim, não. Não. O homem não tem a capacidade de ler a mente do outro. Não. Eu fiquei assim, não, mentira. Não existe isso, não, mentira. E pensando comigo. Eu só senti a mão do pastor na minha cabeça. Deus manda falar para você que nunca mais duvide da existência dele. Ele manda dizer para você que te vê viajando para os 4 cantos desse mundo, contando a sua história e pregando a palavra dele. Aí voltou a fé novamente. Eu desabei no choro logo após. Depois disso, nunca mais eu duvidei da existência de Deus. Ele existe mesmo, ele é real. Ele existe, com certeza. E eu tive muitas outras provas da existência dele. Ele sempre me mostra, até num pássaro passa na minha frente. É Deus ali. E você é um cara bem religioso? Cara, eu não sou um cara tão religioso de igreja, até mesmo pela correria da minha vida, né? Minha vida profissional. Mas em todo lugar que eu vou, esse é um lugar que eu estou tendo a oportunidade até de falar de Deus. Então, todo lugar que eu vou, uma palestra que eu dou, sempre tem Deus no meio. Eu não deixo de fazer aquilo que Ele pediu para mim fazer. Porque se Ele está me possibilitando a ir a tantos lugares, eu estou indo agora em janeiro para a Argentina. Eu vou agora dia 31 de dezembro, eu vou ficar uma semana em Buenos Aires, na Argentina. Palestra? Estou indo. É divulgar o filme, né, o curta-metragem, e plantar também palestras também lá, né? Para depois voltar para palestras. Fala um pouco do curta aí. Então, a gente está indo pelos cantos do mundo. Em fevereiro eu estou indo para a Europa, eu vou ficar 20 dias na Europa, fazer alguns países, Amsterdã, Bélgica, Suécia, enfim. Então a gente está possibilitado. Da onde surgiu essa ideia? O curta-metragem, cara, é um grande amigo meu que é chamado Rafael Brasil, a Jéssica Brasil, os dois são irmãos.
O Rafael é um amigaço. Eu tenho poucos amigos na vida. Eu posso contabilizar nos dedos. Mas os poucos que eu tenho são amigos realmente verdadeiros. Quando eu falo de amizade, eu não posso deixar de falar do meu filho. Eu tenho um filho chamado Yuri. Yurian. O meu filho, na adolescência, ele se envolveu com drogas. Ele só passava os finais de semana comigo. Ele morava no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. Ficava com a mãe dela morando. O Yuri tinha, sei lá, seus 14, 15 anos quando se envolveu com drogas. Uma pessoa chegou e falou comigo, olha, eu vi seu filho na praça fumando maconha. Até aí, beleza. Depois veio uma outra pessoa diferente. Eu vi o seu filho na pracinha do Veneza fumando maconha. Opa, liguei o alerta. E quando eu vi, ele estava realmente já enfurnado no meio do tráfico lá, em Ribeirão das Neves. Um belo dia, a mãe dele me ligou e falou assim, o Yuri foi preso. Você não vivia com a mãe dele, não convivia com a mãe. O Yuri foi preso. Ele estava na delegacia em Ribeirão das Neves e chorando. Ele não foi preso, não. Ele só foi detido. Ele é menor de idade. Mas nós temos que ir lá para tirá-lo. Vamos lá. O Yuri saiu rindo ainda de lá, mas é um sorriso sem graça. E eu falei bem firme com ele. Eu cheguei a enfrentar bandido por causa dele. Teve uma vez que um bandido entrou na casa lá dele, com uma faca para matar ele, e a prima dele, que é o 2 andares, a prima dele no andar de cima, escondeu debaixo da cama, conseguiu me ligar. Eu saí do bairro, que eu morava no bairro João Pinheiro, saí até Ribeirão das Neves, correndo, e conversando com o bandido pelo telefone, da mãe dele. E o bandido ficou cismado que eu era polícia. Eu sei que você é polícia, Cara, eu não sou polícia não, cara. Eu sou radialista, não sou polícia não. Não, eu sei que você é polícia, cara. Eu vou matar ele agora. Por fim, eu fiquei tão nervoso que eu falei, então mata. Pode matar. Você vai matar? Então mata. Não vou falar pra você não matar mais, porque não adianta. Então mata. Mas você mata, mas você some do planeta, com toda a sua geração. Porque eu vou atrás de um por um. Dos que mais gostam primeiro, você vai ser o último. Você pode ir. Você tá matando um filho de um homem. Mas eu vou matar toda a sua geração. Na hora da raiva, do ódio. Quando eu cheguei lá, o rapaz já não estava lá mais. Ele falou assim que tem que deixar 50 reais com ele aqui, que o Yuri pegou drogas lá, tá devendo 50 reais. Falei, eu vou deixar os 50 reais aqui, que é certo, é comércio dos caras. Toma aí os 50 reais dele. E levei meu filho para ficar um tempo na casa da tia dele, lá no Carlos Prates. E falei com meu filho, se você realmente deseja ficar no mundo das drogas, esse é o caminho que você escolheu. Eu sempre falo nas palestras lá que chega um momento que os pais não têm que ficar sofrendo pelos filhos. Porque se você faz de tudo pelo filho, eu tenho a plena certeza que eu fiz de tudo, desde novo para ele. Eu não tive falhas. Era presente, viajava comigo, dava toda assistência, não apenas assistência material. Porque tem pai que acha que é só assistência material, não é material. É assistência de amor, de carinho, de presença, de abraçar, de pegar o filho, vamos ali, vamos passear, vamos viajar, vamos jogar bola, vamos pescar. É isso. Então essa presença eu tinha também com ele. E eu falei, se você for preso, não me espere no presídio que eu não vou. Eu não entro em presídio. Se você estiver no hospital ruim, baleado, eu estarei do seu lado. Se você for morto, estarei chorando no seu velório. Mas o caminho é seu. Deus nos deu livre-arbítrio. Cada um traça o caminho que você quiser. Os ensinamentos para você e a minha história você já conhece. Se eu cheguei até aqui, se eu não entrei na onda de marginal, se eu me tornei um homem de bem, se eu não sou para você a referência, então eu não posso fazer mais nada por você. Eu tenho que continuar a minha vida. Eu sou pai, eu vou continuar a minha vida. As portas de casa estarão sempre abertas para você, porque você é meu filho. Ele ficou durante mais de 6 meses desaparecido. Eu, aquela saudade batendo no peito, eu vou ligar para ele, eu quero conversar com ele, mas eu me segurava, não vou. 6 meses depois, o interfone lá do prédio bate no meu apartamento. Nem sabia, nem imaginava, nem estava pensando nele naquele momento. Eu atendo o interfone, ô pai. Aí eu abri o portão, falei, nossa, que maravilha.
Ele entrou cabisbaixo, sem graça, o jeitinho dele. Já com 15 anos de idade. Tudo bem, Yuri? Não conseguiu olhar meus olhos. Foi chegando, abraçando, me abraçou. E começou a chorar. Eu descobri que o verdadeiro amigo que eu tenho nessa terra é o Senhor. Depois disso, nunca mais ele se envolveu com drogas. Eu não perguntei para ele até hoje o que rolou. Nem vou perguntar. Se um dia ele quiser me contar, vai ser por conta dele. Eu não vou perguntar. Porque para mim o que é importante, o que interessa, é que ele voltou para casa. Isso é importante. É que ele largou todas as besteiras para trás. Porque quando a pessoa tem um passado, é difícil para educar o filho sempre fala assim, mas você fez isso porque é mais complicado quando... Aí, o meu filho me fez conhecer uma pessoa que hoje, para mim, é chamado de irmão. O Alex Guzmão de Andrade. O Alex é o pai do MC Yuri BH. Uns da idade dele, eu acho que conhecem, né, MC Yuri BH. O Yuri BH se tornou um fenômeno do funk do bem no Brasil. Cantava músicas conscientes. Foi para Ana Maria Braga, foi para Eliana. E na época o meu filho chegou para mim e falou assim, meu Yuri, xará do outro Yuri. Chegou lá em casa e falou, pai, eu vou colocar para você no YouTube aqui um videoclipe de um menino que canta funk. Aí eu falei, não. E eu odiava funk. Tinha um preconceito com funk? Não, funk não, pelo amor de Deus. Não, mas você vai gostar, e colocou lá. Nossa senhora, vamos lá. O menino, o videoclipe dele cantando Minha Avó. Vó, eu peço a Deus pra nunca mais... Pronto. Eu olhei assim, que a menininha assim, cabeludinho, cabelinho lisinho, eu falei, até legalzinho a música, né? Parece Fit Papai esse menino. Burguesinho. Beleza, a musiquinha até que dá pra levar. Beleza, morreu ali. Um belo dia a gente estava num centro, no final de semana, passamos lá no Chavantes, um shopping popular, Chavantes, no centro. Eu e meu filho. Meu filho passando nos corredores das lojinhas assim, do shopping, olhou assim, cheio de DVD. Ô pai, vamos escolher uns DVD pra gente aqui? Um filme? Falei, vamos, velho. Ele começou lá a olhar uns filmes. Olha aqui, pai, que eu achei aqui. Documentário Yuri BH. Que isso? O menino que eu te mostrei do funk. Vamos levar? Falei, não vou levar isso não. Não vou levar isso. Pai, leva, pai, vai, leva. Levei. Levei pra casa, não assisti no mesmo dia. Ele ficou lá na minha estante durante não sei quantos dias lá. Mais de um mês. Um belo dia eu tava em casa fazendo uma faxina geral lá em casa, lá no apartamento. Eu vi esse DVD lá. Funk. Joguei na lata de lixo. Virei as costas, olhei pra trás assim. Não. Se meu filho pedir pra me assistir, eu vou assistir. Porque se meu filho perguntar pra mim, você assistiu, pai? Eu não vou mentir pra ele. Eu joguei no lixo, filho. Não, eu vou assistir. Nem que me doa escutar isso aqui. Coloquei lá no DVD e comecei a assistir o documentário do Yuri BH. Tinha Yuri BH, tinha MC Dodô, tinha Mr. Fia, tinha um monte de MC do funk consciente. E eu comecei a escutar aquilo ali e comecei a perceber uma outra lição, que tudo é lição na vida da gente, né? Com certeza. Primeiro, escute. Primeiro, aprenda, para depois dizer se você gosta ou não, né? Meu filho, antes ele falava assim, eu não gosto de jiló. Você já comeu jiló? Não. Então primeiro coma. Porque o fulano fala que é amargo. Mas o que a pessoa fala não conta. Você tem que experimentar para saber se você vai gostar ou não vai gostar. Então eu aprendi uma lição na minha vida. Primeiro ouvir. Eu escutei o DVD todinho. Fui analisando MC por MC. Um funk consciente, funk legal. Por que não leva esse funk para as escolas, para mostrar para os alunos que existe um funk do bem, um funk de qualidade? E eu sempre fui um cara cheio de ideias e pensei assim, na mesma hora. Tá aí, eu vou procurar o pai desse menino e vamos montar um projeto para levar esse projeto às escolas. E eu era do Conselho Tutelar na época lá em Belo Horizonte. Aí consegui o contato do pai do menino, que é o Alex. Fui lá na casa dele, marquei com ele lá na casa dele no bairro Piratininga, em Venda Nova. Cheguei lá, o Yuri tava fazendo aula de canto, todo meio lerdão. E o pai dele, ele é lerdo assim mesmo, mas ele no palco, ele é porreta, viu? Conversei com o pai dele, expliquei, falou, olha, eu acho bacana, meu filho me apresentou o seu filho aqui no videoclipe,
Eu acho bacana levar isso para as escolas, para mostrar, montar um projeto. E o Alex falou, bom, eu sempre tive vontade de entrar nas escolas, mas eu nunca consegui entrar nas escolas. Mas eu consigo entrar nas escolas, falei com ele. Aí montamos um projeto chamado Funk Consciente pelo Social e pela Paz. E comecei a procurar as escolas. Quando eu chegava na escola e apresentava o projeto, a diretora falava, funk não, pelo amor de Deus, na minha escola não. Mas, dona, calma aí. O pessoal pegou um É um preconceito. projeto bacana, é um funk consciente. Então, consegui entrar na primeira escola, que foi a escola Princesa Isabel, numa comunidade lá em Belo Horizonte, no bairro Aparecida. Entramos, foi um sucesso o projeto. Marcamos a segunda escola, que é lá na Pedreira Prado Lopes, uma outra comunidade. Foi um sucesso. A luz acabou da escola na hora do show. O Yuri conseguiu levar no gogó, sem microfone, sem nada, e pô, as meninadas tudo cantando junto. As diretoras, lógico que vem aquele negócio do boca a boca, né? Se você tem essa água mineral aqui vendendo, aí você começa a mostrar para uma pessoa que o produto realmente é bom, a pessoa experimenta, nossa, é bom mesmo. Ah, tá, nossa, muito bom. Chega para amiga dela e fala, olha, compra essa água porque essa água é muito boa. O boca a boca funciona mesmo. Boca É a maravilha do boca a boca. A melhor divulgação que existe melhor. não é a televisão, não é rádio, é o boca a boca que existe, que é o melhor. E assim a gente conseguiu entrar em mais de 100 escolas em Belo Horizonte com o projeto. E eu lembro que depois eu fui aprimorando o projeto, né? O nosso cachê, eu sempre falava lá que o nosso cachê era a merenda da escola, né? Porque como o Yuri estudava na parte da tarde, então a gente só podia fazer o projeto de manhã. Então ele fazia o projeto, já tinha que almoçar na escola, que ele estava fazendo o projeto, já trocava de roupa de uniforme escolar dentro da dublô que tinha, a dublô dele, plotada, e já levava e deixava na escola já, para estudar no parte da tarde. Eu lembro que Então, em sempre na BH parte da manhã. começou a virar uma febre o funk ali, ficou forte em BH. O Yuri já fechou o Quintaúna. Já fez, não foi só um não, ele já fez vários shows Quintaúna já, o Yuri BH na época. E Yuri tinha o quê? 10 para 11 anos de idade. E nós fizemos o projeto na escola, virou notícia, até capa de jornal na época, Estado de Minas, foi notícia na Rede Globo, na Bandeirantes, enfim. E foi um maior sucesso. Conseguimos levar o projeto até para presídios, centro de internação provisória, menor infrator, que negócio todo. E foi um maior sucesso. Aí, o pai do Yuri falou assim, vem trabalhar com a gente. Eu tô precisando de um produto porreta com o Yuri. Aí começamos a viajar, eu, o Yuri, o DJ Wander, que era o DJ dele, e o pai do Yuri, que é o Alex. A minha mãe adotiva faleceu há 8 anos atrás. Quando ela faleceu, o Alex, que eu tinha pouco tempo que eu tinha conhecido ele, o Alex falou, vem morar com a gente. Eu falei, não, você tá doido, eu moro aqui no bairro Aparecida, que tem um apartamento aqui. E o Yuri, não, vem morar com a gente, ó, vem morar com a gente. E ficou insistindo, não, eu só vou passar uns dias então. Mas virou uma família. E nós tínhamos, logo que a minha mãe morreu, na semana seguinte, nós tínhamos uma turnê marcada para Porto Alegre. Uma turnê, que era férias escolares. Eu fui para passar uns dias, estou lá até hoje. Você já tinha uma produtora nessa época? Trabalhava com funk já, né? Trabalhava com vários artistas. Aí depois que aí o Alex foi e fundou a 2M Produtora. Nós trabalhamos com os principais artistas já do funk. MC Pedrinho, eu já fui namorado da mãe da MC Pedrinho, eu já fui padrasto do Pedrinho. Já trabalhamos com Livinho, com Pikachu, com Brinquedo, com todos lá de São Paulo, enfim, quase todos, né? Que são muitos. E aqui em BH hoje nós temos o MC Frog, Yuri BH, MC Leozinho, MC Menor HR, que agora é o maior sucesso do momento no Brasil hoje, MC com a Evoque Prata, né? Que hoje ele está número 1 no Brasil, em Portugal, enfim. Estamos lá hoje, até hoje. Eu e Alex, eu falo que só a galera pesada. Deus me deu um grande irmão nessa terra, né? Além de ter minha irmã biológica, Deus me deu um outro grande irmão que não é de sangue, mas que eu tenho orgulho de falar para todo mundo, é um irmão, é meu irmão. E ele também fala para todo mundo, é meu irmão. Então a gente se trata hoje como irmãos e somos irmãos mesmo, pronto, acabou. Isso ninguém apaga. Virou uma família. E virou uma família. E eu fico intercalando, né? Ou seja, além das palestras que eu tenho que dar pelo Brasil afora, enfim, a divulgação do filme, ainda tem também porque eu sou o único que vende shows na produtora. O telefone que tá pipocando, gente querendo contratar artistas aqui já.
E sua irmã? Fala um pouquinho de sua irmã. Pois é, cara, minha irmã, eu reencontrei ela, eu tinha 15 anos de idade. Os meus pais adotivos conseguiram localizá-la. E ela mora num bairro próximo do meu, do lado do meu. Então nós temos sempre contato. Ela teve 3 filhos. Uma faleceu com 21 anos de idade. Tem 2 filhos agora vivos. Uma renca de de netos. Então, ou seja, eu já sou também tio-avô, né? Que os netos, os filhos dos meus Aham. sobrinhos se tornaram meus sobrinhos netos. E a gente está muito próximo, graças a Deus, né? Eu tive com a minha irmã no lugar agora, uns dias atrás, que é lá no bairro Cabana, que é a Associação Mineira de Proteção à Criança. Era onde eu ficava, eu e minha irmã ficávamos quando a minha mãe ia para trabalhar. Como a gente era bem pequena, tinha que ficar numa escolinha. Então lá era uma escolinha onde a gente ficava, né? O pré-primário, o ensino fundamental, de começar o primário, que negócio todo. Você vê a sua irmã com quantos anos? 15 anos que eu tinha já. 15 anos. E hoje a gente não desgrudou nunca mais, né? Então hoje, enfim, a vida ela passa muito rápido. Sofreu muito também, sua irmã, né? Sofreu, ela tem. Eu sempre falo, você tem uma história linda para contar também, de superação. Eu acho que você. Acho não, tenho certeza, você deve contar. Eu sempre falo ao final das minhas palestras que é o seguinte. E eu comecei a falar isso aí porque toda palestra que eu dava, vinha gente chorando depois. Mas você conta a sua história rindo. Mas para que eu vou contar chorando? Para quê? Não há porquê. Mas é emocionante. Mas a sua história, eu achei que a minha história era sofrida. A sua é muito mais sofrido ainda. Aí eu comecei a falar para as pessoas o seguinte, que virou um slogan. Não existem histórias mais tristes ou mais felizes do que as outras. O que existem são histórias diferentes. Incentivo cada um a contar a sua. Né? Não importa o tamanho do seu sonho. Você montou... Acredito que o Rocha Podcast aqui nasceu de um sonho. De um sonho. O Rocha Podcast não nasceu de uma necessidade. Nasceu de um sonho. Eu quero ter um podcast, quero fazer assim, assim, o cenário assim, assim. E você materializou esse sonho. É o que eu sempre falo. Eu sempre falo que eu gosto de falar também. Um sonho, tem galera. uma juventude aqui do meu lado, falar escondidinhos aqui, que eu sempre falo o seguinte, né? Que, infelizmente, os jovens hoje estão muito desacreditados dos sonhos. Estão indo para o lado errado, ou seja, o dinheiro fácil. Lá em BH, eu moro perto também de comunidade, eu vejo lá os jovens tudo lá se entregando às drogas, né? Brasil inteiro, né? Não, porque, né, eu quero andar de tênis bacana no pé, de roupinha, de celular, iPhone e tal, com as drogas. Só que você vai pagar um alto preço por isso. E tudo que é errado, você vai pagar um preço muito alto. E é tão fácil, cara. É muito fácil. Eu falo fácil mesmo, mas não é fácil. É fácil. É fácil você conseguir alcançar os seus objetivos. Se você tem um sonho, qualquer que seja o seu sonho, se você quer ser um astronauta, o que for, você vai conseguir, cara. Não é magia, não é uma sorte. É aquilo que você planta dentro de si que você trabalha para ser realizado. E você realiza mesmo. É fato. É muito fato. Tem que sonhar. Há uns anos atrás, o governo federal me convidou para fazer uma montagem da minha história de vida, um espetáculo teatral chamado Marcas do que se foi. Foi dentro da campanha O Melhor do Brasil Brasileiro. Não sei se você lembra, as inserções da televisão, tinha a música do Raul Seixas, Tente Outra Vez, enfim. E convidou várias pessoas do Brasil inteiro. E me convidaram para fazer essa montagem. Eu participei voluntariamente dessa campanha com uma montagem no espetáculo teatral Marca do que se foi. Eles queriam fazer a estreia do espetáculo em Brasília. Eu falei, não, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho que fazer a estreia em Belo Horizonte. Mas só que a estreia vai ser em Brasília. Não, mas a estreia vai ser em Belo Horizonte. Eu sou o dono da história. Eu não posso escolher onde vai ser a estreia? Não, sim, Robson, mas é porque é o seguinte, porque o governo não dispõe de verba agora, em cima da hora, para fazer uma estreia em Belo Horizonte e uma estreia em Brasília. Então o problema é verba. Então se eu conseguir a verba, eu posso fazer em Belo Horizonte a estreia? Pode, só conta e risco.
E eu comecei a colocar tudo na ponta do lápis. Ficava como se fosse hoje uns 40 mil reais. Falei, nossa, eu não tenho esse dinheiro não. E agora? E aí o patrocinador E sempre... agora? Só que o desejo era maior. E eu comecei a rabiscar. Como sempre foi minha vida. Projetos, rabiscando. Ah, não deu certo. Embolava, jogava no chão. Até que saiu o projeto. Agora eu vou à luta. Amanhã eu vou lá passar lá na copiadora, vou imprimir tudo bonitinho, vou colocar nos envelopes pardo, vou colocar na pastinha e vou de porta em porta. E eu tinha naquela época muita abertura com políticos, né? Então eu tinha amizade com a Nélia Ferreira, aquela vereadora em Belo Horizonte, com o deputado Cabo Júlio, enfim, eu tinha muita abertura com o pessoal. E a primeira que eu procurei foi a Neila Batista. Falei, Neila, eu tô com esse projeto aqui, me ajuda aqui. A Neila olhou, nossa, Robson, é muito dinheiro, não tem jeito, eu não disponho de verba para isso. Mas eu acho que tem uma pessoa que pode te ajudar. Deixa eu ligar aqui. Pegou o telefone, ligou, combinou com o rapaz. Então pode ser amanhã, 10 horas da manhã, aí no centro? Pode. Robson, dá para você amanhã cedo? Lógico que dá, ué. Aí marcamos lá no centro, na rua Curitiba, 10 horas da manhã. Fomos lá no Fundo Cristão para Crianças. Cheguei lá, apresentei para o Obedes, que era o diretor do Fundo Cristão na época. E eu tudo sem graça, né? Já apresentava o valor total para ele. E o Obedes fui conversando, explicando para ele o projeto e tal. Não, bacana, um projeto muito bacana, muito lindo e tal. Mas qual que é o valor do projeto? Então, senhor Obedes, o projeto é assim, né? E mudava de assunto. Eu ficava com vergonha de falar o valor. Falei, é muito alto. Por que eu não coloquei um valor menor aqui? Pelo menos a metade. Sim, Robson, mas o valor... o valor, senhor Obedes, é o seguinte, o valor... Robson, o valor... 40 mil reais. É como se fosse hoje, não sei. Ok. Nós vamos patrocinar ele aqui, então. Maravilha. O senhor vai patrocinar mesmo? Sim, nós vamos patrocinar esse projeto aí. A gente pode ficar de fora, não? Você tá doido? Você pode vir daqui a 3 dias aqui buscar o cheque aqui. Pronto. É bacana quando alguém Aí tive acredita que no projeto. buscar outras parcerias, lógico que só o valor que eu pedi para ele lá não dá para cobrir tudo. Aí fui na Rede Mineira de Rádio, fui na não sei aonde, fui na Gol Linhas Aéreas, fui não sei aonde, fui não sei o que, não sei o que. Fui conseguindo e consegui montar o cenário, só para Belo Horizonte, para a Estreia Nacional. Aluguei o teatro Santo Agostinho, 2 dias, que é caríssimo. E montamos a estreia, acho que foi dia 9, 10 de outubro, do ano lá de 2000, não sei quanto, 2002, 2000, acho que foi 2004. E realizei a estreia nacional aqui no Horizonte. Oh, que bacana. Falei, cara, eu pensei assim, cheguei em casa, depois tudo já pronto, realizado, depois que eu realizei a palestra, foi um sucesso, lotou. Cara, é impressionante. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer fazer, você realmente consegue fazer. Eu acredito nisso. Basta ter fé. Eu acredito fielmente nisso. Esse é o Alex, o pai do Yuri. Eu não conheci na Terra até hoje uma pessoa com mais fé do que ele. Não conheci até hoje. Ele teria que vir aqui para contar a história dele. É um cara que... É ele que motiva, né? Ou seja, quando eu falo assim, nossa, Alex, não vai dar não. Vai dar sim, vai dar sim. Vai dar sim, pronto, acabou. E vai dar, pronto, vamos trabalhar para isso aqui. Entendeu? Ele faz acontecer o negócio mesmo. Sei. É um cara de fé, um cara positivo. Às vezes, quando eu caio na fraqueza de ser pessimista, não, para com isso. Otimismo aqui, otimismo sempre. Cara, e as coisas acontecem mesmo. Eu tenho fé e as coisas Sabe? acontecem. E as coisas acontecem. Acontecem sim. Então, aí o Rafael Brasil, esse outro grande amigo meu também lá, ele falou assim, Robson, você não pode deixar de contar essa história para mais pessoas. E eu tinha parado com palestras, tinha desanimado com palestras, sabe, e tal. Aí o Rafael foi e me reacendeu essa chama. Não, nós temos que... Você tem que voltar com esse projeto seu. E me convenceu. Marcamos uma reunião lá na produtora mesmo, na 2M. Ele, o cunhado dele, a irmã dele. Na reunião foi pintando outras reuniões, outras ideias, até que chegou na ideia do curta-metragem, que é esse aqui, que está no YouTube. São 17 minutos, mas aqui narra a minha trajetória de vida, né, de menino de rua, passagem pela FEBEM,
até chegar, né, a Pessoal. ser radialista, enfim, palestrante, que negócio tudo. Tem um site, o Pessoal QR Code aí, acompanhar, pessoal, né? é só Dá uma digitar no YouTube olhada. lá, Elemento 18, que vai ver o filme lá. E graças a Deus, cara, eu tô colhendo frutos até hoje ainda do curta-metragem. Já estão, em outubro agora, fez 1 ano de lançamento. Nós lançamos o curta-metragem num teatro lá em Vespasiano, no Cine Teatro Capuccio. Teve isso, uma né? vez que o MC lá da produtora falou assim: Nossa, Robson, mas você não cansa de ficar divulgando esse Elemento 18, não, esse filme, não? Tem que divulgar. E a história Eu falei, sua, cara, ela é digna de cinema. A história sua a nossa intenção ainda é o sonho que é vai se minissérie, concretizar, é minissérie na Globo. é se tornar uma. Eu tive na Globo agora, né? Eu participei daquela. Não sei se acompanha minhas redes sociais, enfim, da Travessia. A novela Não. Travessia. Não cheguei a ver a Travessia, não. Não. Mas Eu eu... tive umas inserções na Globo lá, na novela Travessia. Eu fiz uma participação lá. Então você é um global, então. Não, eu já sou global. Já acabou minha participação na novela já. Já. Terminou. É, O curta-metragem, ele para muitas pessoas ele é muito pesado, né? Porque é uma realidade realmente nua e crua do que realmente passou comigo. Mas no curta-metragem, o nome já diz, é curta, né? Não dá para contar a história toda. Não dá, tem que ser Teria um que longa ser realmente mesmo. um longa. É, longa-metragem. E é esse que é o nosso objetivo, chegar até ser realmente se tornar um filme de cinema mesmo, É digno de longa-metragem e cinema, tal, é né? uma história comovente, é uma história... Mas volto a dizer, cara, cada um de vocês, você tem história para contar. Tem, mas a sua Sabe? história é uma história que comove, é uma história diferente, uma história bem sofrida, uma história que ajuda também, né? A pessoa, quando ela vê sua história, ela pensa, eu passei por um problema, mas quando ela vê sua história, ela fala assim, não, esse problema que eu passei não é realmente um problema. Você teve um sofrimento na vida, cara, que você soube transformar, que tinha tudo pra, né, dar errado, e você conseguiu fazer com que desse certo. As coisas na vida só dão errado para as pessoas que realmente são pessimistas, né? Na vida existem 2 tipos de pessoas: os que choram e os que vendem lenços. Cabe a você escolher se você quer ser um vendedor de lenços ou querer ser um consumidor dos lenços para ficar enxugando as lágrimas, né? Então Mas cabe a você escolher isso aí. cabe a você, mas não é fácil, tem que ver uma força sobrenatural, uma força de Deus para conseguir vencer uma batalha dessa, uma guerra abandonada Cara, assim. Deus ele é muito importante na vida da gente. Mas tem uma passagem bíblica que diz que faça a tua parte que eu farei a minha. De nada adianta só a vontade de Deus sem a sua ação, sem a sua vontade também. Se você não tem a Né? força, essa força é um mérito totalmente seu. Se você não tem a Imagine uma força, criança com 7, 8 anos de idade, dormindo, passando até natais na praça de estação, deitado. aí vem o frio. Falando enfim. aqui, não tem como a gente falar os detalhes, mas vem o frio, vem a fome, vem o pessoal que é ruim, que é covarde, vem chuva, é tudo, é doença, é muita coisa que a gente não consegue falar. Se a gente for falar de tudo aqui, o sol, a doença, nada disso apaga o tamanho da violência do ser humano. nada, porque eu vi. Eu aprendi a eu vi até um cara também aprender com o ser humano, porque o ser humano ele é muito cruel. Mas também o ser humano também não é todo mundo, a gente não pode generalizar. Mas eu vi um caso também de FEBEM. Eu vi um rapaz também contando uma passagem que ele teve na FEBEM, que servia na bandeja fezes. Era assim, algumas coisas assim fora do normal. Como o ser humano. Na FEBEM, assim, eu nunca vi esse negócio, né? Na comida, eles serviam comida mesmo. Não é uma comida ruim, mas era comida. Eu vi ele contando num programa de televisão algumas. Tá. A da Fezes, eu vou te contar, é um grande amigo meu que é o Roberto Carlos, que também é um ex-menino de Rio Grande do Horizonte. Que é a historinha da Dona Beija. Dona Beija, todo mundo sabe, né? Você conhece que sabe a Dona Beija. A Dona Beija. A Dona Beija era uma... É que hoje é chamado de profissional do sexo. Antigamente era, né, mulher de programa, aquele negócio todo. Né? Um prostíbulo. E Dona Beija era uma mulher muito linda já em Araxá. Bela, linda, maravilhosa. A mulher mais top. Vamos falar da Dona Beija agora, só um momentinho. Deixa eu falar só aqui do Ateliê Rústico aqui, que é um dos parceiros do Rocha Podcast.
Ateliê Rústico. Precisou de móveis rústicos? Aquele imóvel é Ateliê Rústico. É só ligar 9982 41 41 99824 1806. É isso mesmo. O 9, o 9 sempre, esse 9 sempre atrapalha. É 98 24 1806. Mas o 9. Mas ainda bem que nós temos um cara aqui da área da comunicação. É isso. Ateliê. Vamos falar do Anselmo aí. O Anselmo. É ao vivo, galera. Sempre. O Anselmo também, nosso parceiro. Anselmo Pizzaria. Tem uns rodízios. Quer comer aquela pizza com a família? A pizza de beiju é uma pizza que só no Anselmo tem. Anselmo Pizzaria é nosso parceiraço. Valeu, Anselmo. Um abraço. Quem tiver oportunidade, passe lá no Anselmo. Pizzaria do Anselmo. Então vamos voltar no... A história da Dona Beija. Da Dona Beija. Então, Dona Beija era uma profissional do sexo, muito bela, mulher em Araxá. Então, todos os homens da cidade vinham, né, para ter um encontro com a Dona Beija. Disputavam até. Eram homens solteiros, casados, comprometidos, todos queriam ter um momento com a Dona Beija, uma relação com a Dona Beija. As mulheres da cidade, as outras mulheres, né, enciumadas, ficavam revoltadas, né, porque a Dona Beija atraía a atenção de todos os homens da cidade para ela, até os casados, enfim. Uma dessas mulheres pegou uma bandeja de prata, defecou sobre essa bandeja, cobriu com um tecido de cetim branco e mandou outras mulheres entregarem para a Dona Beija. A Dona Beija recebeu a bandeja e, para sua surpresa, quando estampou, viu que ali só tinha fezes. A Dona Beija lavou a bandeja, jogou as fezes fora, desinfetou a bandeja, lavou o pano bonitinho, ficou tudo branquinho de novo. Foi lá no jardim da casa dela, colheu as mais lindas rosas que ela tinha, pegou as rosas, colocou cuidadosamente uma sobre a bandeja, cobriu com o pano de cetim branco, colocou um bilhete entre as rosas e mandou devolver para a mesma mulher que tinha mandado com fezes. Essa mulher recebeu a bandeja, abriu o pano e viu que tinha ali belas rosas. E entre elas um bilhete que dizia o seguinte: a gente dá o que a gente tem de melhor. Então essa é a história da Dona Beija. É o que o Roberto sempre conta, né, nas palestras dele. Eu já vi ele contando em um programa. Eu sei que esse Roberto é Roberto Carlos Ramos. Eu sei que também ele passou maus momentos na FEBEM. E nisso a mãe dele levou ele, né? Uma história semelhante à sua. Levou. O Roberto, nós tivemos uma aproximadade. A gente era muito próximo, né? Agora não. Agora cada um tá uma vibe diferente, enfim. Não que a gente seja inimigo, assim, nós somos amigos, né? Mas cada um tem um caminho diferente, enfim. Mas o Roberto, ele foi também menino de rua em Belo Horizonte. Teve também os méritos dele, né? Hoje ele é um dos maiores, para mim, o melhor contador de histórias do mundo, para mim. Para mim, o melhor. Virou um contador de história profissional. Você fica vidrado com ele contando histórias, né? Você não consegue. Mas você também é um contador de história também. Mas ele é um contador de histórias mesmo, de história de vida. História do folclore popular brasileiro, africano. É um contador de história. A profissão dele é contador de história. Exatamente. E eu sou um contador da minha história, né? Da sua história que também coloca. É uma história que a gente quer motivar as pessoas, né? E eu tenho um foco principalmente nos jovens, porque os jovens hoje estão muito desviados do caminho, né? Ou seja, eles estão, estão perdidos, né? Você não consegue enxergar no jovem um sonho. Eles não têm, eles são vazios de sonhos. Né? Hoje ficou diferente. Então, da época da gente. E eu vejo tantos jovens aí que estão, graças a Deus, né? Não são todos, né? Que estão, assim, vazios, né? Enfim, tem muitos jovens que estão correndo atrás, que estão se dando bem. Eu mesmo conheço um jovem que ele fez agora 18 anos. Ele trabalha com marketing digital em Belo Horizonte. Um menino com 18 anos já tem 6 milhões de reais na conta bancária.
Começou com 15 anos de idade no marketing digital. Hoje tá... Vendendo produtos na internet. O primeiro produto que deu para ele R$1 milhão foi um joanete. Sabe o que é joanete? Tem no dedão do pé? Sei. É um negócio de silicone para você ajeitar a sua joanete, para você não sentir tanta dor assim que a joanete provoca. Ele viu que lá no exterior, não sei se na Europa, nos Estados Unidos, tinha esse produto, e esse produto ainda não tinha no Brasil. O pessoal hoje faz muito Ele foi isso. e começou, falou, não, vou investir nisso aqui. Começou a trazer poucas unidades. E começou a divulgar no Mercado Livre. Cara, ele fez R$1 milhão vendendo esse produto. Hoje o menino se divide entre Dubai e Brasil. Dubai e Brasil. Ele falou, agora eu vou comprar para mim um apartamento em Dubai, que eu vou ficar uma temporada em Dubai e uma temporada aqui, 18 anos de idade. 18. Então, ou seja, falei, ele era um menino que quase que morreu de overdose na favela da Serra, em Belo Horizonte. Ele estava no meio do tráfico. Foi resgatado por um outro amigo que também trabalha com marketing digital. Falei, não, eu vou te mostrar um caminho aqui, um caminho melhor do que drogas. Mas você vai ter que se dedicar. Porque se você for dedicado, você vai se dar bem. Aí ensinou para ele, ele foi dedicado e hoje ele está com 6 milhões na conta bancária. Né? Aí eu fico vendo jovens aí, mas nem todo mundo... Eu sou dono também de lanchonete em Belo Horizonte. A minha maior dificuldade é funcionário. Mão de obra. Seja ele jovem, seja ele adulto. Mas hoje eu acredito no Os Brasil... jovens, não, mas eu não quero trabalhar final de semana não, porque eu tenho que ir no baile funk. Não quer não. Então tá, são escolhas, né? São escolhas, a pessoa pode fazer as escolhas. Mão de obra. Ninguém pode obrigar o jovem a trabalhar. Só que o tempo passa muito rápido. Aí quando chega no final do ano, vê todo mundo lá indo pra praia, viajando, curtindo, ou quer levar a namorada pra tomar um sorvete na praça, não tem dinheiro pra pagar um sorvete pra namorada. Porque não trabalha. Quer não. Sabe? A gente mexeu com comércio, um restaurante no Rio de Janeiro, a mão de obra não encontra mais mão de obra. No Brasil é muito difícil, é muito complicado no Brasil a questão da mão de obra. Mas muito complicado mesmo. Então eu tenho comércio. Eu sempre tive comércio, já fui dono de empresa de assistência técnica, já tive 5 lojas em Belo Horizonte de assistência técnica. Então a gente sempre se esbarrou no problema com funcionário. É funcionário preguiçoso que não trabalhar. E por falar em funcionário, quando eu fui trabalhar na Cidade dos Meninos, eu lembro que foram 30 pessoas que entraram para concorrer a 4 vagas. No final, foi peneirando, ficaram apenas 8 para tirar 4. E eu fiquei entre os 8. Eu lembro que o diretor lá, o seu Celso Paulino, falou o seguinte para todo mundo, os 8. Existem 3 tipos de funcionários. Aquele primeiro funcionário que é contratado por uma determinada função e não faz nem aquilo que foi contratado para fazer, ou seja, esse é o péssimo funcionário. Existe o funcionário que é contratado para fazer uma determinada função e ele só faz aquilo que foi contratado para fazer, mas nada, não vai além não. Esse é o bom funcionário. E existe o terceiro funcionário que é contratado para fazer uma determinada função e faz mais ainda do que pediu para ele. Esse é o excelente funcionário. É o que tem tudo para crescer na empresa. Mas está escasso. E eu comecei a pensar, então o segredo tá aí para crescer aqui dentro, né? Ótimo. Eu morava numa casa com 16 adolescentes lá dentro. Adolescentes de 13 a 16 anos de idade. Então já cheguei botando banca, né? Eu cheguei com os meninos já morando lá já, falei, nossa, eu vou ter que agora marcar meu território. Porque se der mole aqui, os meninos vão tomar conta de mim aqui, não vou conseguir dominar os meninos não. Então eu já fui falando, cara, eu sou uma pessoa muito boa, gente boa demais, mas não pisa na bola comigo. Aqui é o seguinte, eu tô aqui para trabalhar e vocês estão aqui para aprender. Tem uma troca. Então vamos fazer essa troca então juntos aqui? Vocês aqui para aprender e eu para trabalhar. Você me respeita, eu respeito vocês. O respeito é mútuo. Ambos têm que se respeitar. Em 1 ano eu virei coordenador de casalar na Cidade dos Meninos. Eu fazia de tudo. Tem que montar ação no teatro, pode deixar que eu monto. Tem que fazer não sei o quê, pode deixar que eu tomo. Eu vou lá, vou fazer. Tá faltando mãe social nas casas. Casa tal. Pode deixar que Severino, eu tomo conta da minha casa e mais dessas 2 casas também junto. Deixa eu tomar conta de 4 casas de uma vez só. E os meninos tudo se comportavam, mas se comportavam mesmo. Sem usar violência, sem usar castigo,
apenas na base do diálogo. Primeiro é mostrar para eles que é o seguinte, que lá não é presídio. Cara, você sai daqui todo sábado de manhã para voltar domingo à noite. Se você não quer voltar, você não é obrigado a voltar, não. Fala com sua mãe, ô mãe, não quero voltar mais. Não quero, não quero. Pronto, acabou, e não volta. Não é obrigado, não. Mas uma vez que você voltou para cá, você tem que respeitar as regras aqui dentro. Aqui tem regras. São mais de 600 meninos. Hoje tem mais de 1.000 meninos lá dentro. Lá. Aqui tem regras. E assim a gente consegue desenvolver um belo trabalho. Eu saí de lá e fui trabalhar num abrigo chamado Abrigo Marista. Abrigo dos Maristas, Irmãos Maristas no Horizonte. E era uma casa de meninos menores do que eu estava acostumado a trabalhar na Cidade dos Meninos. E tinha um menino lá, eu não vou falar o nome dele aqui, lógico, não convém, mas tinha um menino que era problemático demais. Ele batia no diretor, batia na coordenadora, ele era agressivo. Fugia, pegava, trazia de volta. E eu quase que meti a mão na cara desse menino, de tanta raiva que ele fazia. Aí eu parei, gente, não é assim a forma de se educar. Eu já fui um educando. Eu já sou, tô mais que carimbado já nisso aí. O que tá faltando pra esse menino? Amor. Eu comecei a pegar a ficha dele, lá na secretaria, e vi tudo que estava relatado pela psicóloga. Ah, pai chama ele de vagabundo, pilantra, a mãe é drogada, não quer saber do menino, não dá carinho pro menino. Eu falei, bom, o menino precisa de amor. E eu comecei a chamar ele, nos finais de semana, quando eu estava de folga. Vamos lá para casa, passar o final de semana comigo? É sério mesmo? Você quer que eu vá? Sim, eu quero que você vá. Você tem certeza mesmo? Você sabe como é que eu sou, né? Não, tenho certeza. Vamos lá. Aí nós vamos no cinema. No cinema? Você tem certeza? Eu tenho certeza. Você vai me levar pro cinema? Vou, só, vamos embora. Rola McDonald's? Eu nunca fui pro McDonald's. Rola McDonald's. Então vamos embora. Eu comecei a trazer esse menino pra perto de mim, cara. Fui trazendo, fui trazendo. Um acolhimento, uma atenção, né? Esse menino, em uma semana, mudou da água pro vinho. O diretor chegava lá e ficava olhando assim. Gente, esse menino vai tacar uma pedra de algum lugar em cima de minha cabeça aqui. Ele vai tacar uma pedra. Eu falei, não vai não, seu irmão Vicente. Faltando uma atenção. Hoje o menino é outro menino. Hoje ele é uma outra pessoa. Aí a coordenadora, que macumba que você fez com esse menino? Não macumba nenhuma. Chama-se apenas amor. Amor. É aquilo que o Roberto Carlos, né, tem até um livro que prega que é a pedagogia do amor. Com amor você consegue resolver qualquer conflito. Consegue. Seja com adulto, seja com criança, qualquer conflito. Eu já tive um momento já que eu, no meio de briga, de quase sair nos tapas, eu cheguei e abracei a pessoa. Na mesma hora a pessoa desmonta. O amor sempre vence, cara. O amor sempre vence, sempre vence. É difícil de aplicar, entendeu? Em alguns momentos, assim como também as pessoas acham difícil de aplicar o perdão. É difícil, não é fácil não. Entendeu? Mas, cara, é uma coisa tão maravilhosa que se as pessoas se permitissem se perdoar... Mas é complicado, não é fácil. Dependendo da situação, é eu mesmo não sei se seria capaz nessa situação. Mas é do tipo daquele pai que bate na mesa e fala assim, eu fui criado assim, eu sempre fui assim e não mudo. E bate na mesa a vida inteira falando que não muda. Muda. Muda, todo mundo muda. Mas tem ocasiões que entendeu? Mas não é fácil. Cara, eu não sou o único ser no planeta que tive essa questão, essa concepção do olhar do perdão. Todo mundo tem. Tem. Agora, é o coração que está muito empedrado, sabe? Por mais que seja que a pessoa, poxa, eu sou, acho que a única pessoa hoje que poderia dizer aqui, na sua frente, que poderia dizer que jamais perdoaria um algoz que abusou de mim. Falando nisso... Que mataria. Mas eu perdoei, ué. E me libertei há muitos anos disso aí, graças a Deus. Eu tô livre. Graças a Deus. Libertou, vai dar um alívio na alma. Você tem alguma amizade ali daquela época ali da FEBEM?
Cara, os meninos que são da FEBEM são poucos, né? Porque a grande maioria se infiltrou nas drogas, enfim, na criminalidade, morreram, não existem mais. Alguns outros têm ex-aluno da FEBEM que hoje é comandante da Polícia Militar, que é o Roberto Carlos, que é pedagogo, tem outro que já foi conselheiro tutelar. Mas o Roberto Mas Carlos, ele era da época sua ali? Não. era da época minha, É? da época minha. Que Os interessante. poucos que... Os únicos em Minas Gerais que conta a história sou eu e Roberto Carlos. Mas ninguém. Mas o Roberto Carlos estava ali naquela época ali que você estava, não. Comigo não. Comigo não. Não. São da mesma década ali. Mas não estava comigo. O Roberto Carlos é um pouco mais velho que eu. Uhum. Entendeu? A gente não conviveu nas ruas juntos ali, juntos não. Mas de repente a gente com certeza se esbarrou muito dentro da FEBEM. É, Mas só que a gente, bem provável. né? Mas nas ruas a gente tem lembranças de rua. De rua nós temos lembranças. Tá? Vagas lembranças nós temos. Então em Minas Gerais hoje só eu e Roberto Carlos que conta a história, que tem a coragem de contar a história. É, porque eu sei, assim, Sabe? é vocês Tem dois. outros aí que já tentei até convencer. Conta, gente. Vai lá, conta essa história. Eu falo, não, vergonha? Eu tenho vergonha de contar essa história. É porque não é fácil também, não. Mas eu tive o Elemento 18, que foi lançado ano passado. Eu contei muito mais coisa que eu tinha contado até então. Eu nunca cheguei a falar dos abusos na FEBEM. Eu comecei a falar com o Elemento 18. É porque E isso pra mim também foi libertador. é libertador, tem que Entendeu? ter coragem. É, Mas porque não é antes- fácil, eu sei que para o homem não é fácil. Antes eu falava das coisas que aconteciam na FEBEM, falava uma coisa ou outra, mas eu não chegava a contar tudo. Eu avancei muito. Avancei muito na minha história nesse Elemento 18. Doloroso. E com o filme longa-metragem eu vou avançar muito mais, que tem muito mais coisa ainda. Que se você acha, nossa, mas isso aqui. E tem tanta coisa que aconteceu que se eu te contar pra você, que eu falo, não. Aconteceu muito mais coisa. Mas é só um longa-metragem ainda. Tem coisas que eu falei assim. Eu até falei com o Rafael, tem coisas que eu vou morrer que eu nunca vou contar. Mas não sei, de repente eu conto. De repente conta. Num De repente, livro. de repente eu conto no meu último suspiro, não sei. Você já pensou em escrever? Eu só sei que eu não quero morrer carregando isso comigo. Um livro? Já pensou em lançar um livro? Você tem um livro? Sim, tem um livro sendo escrito, Elemento 18, mesmo título. Vai virar filme também. Se Deus quiser, né? A gente está acreditando muito nisso aí. Então, pensamento positivo, que as coisas realmente acontecem. Acontece, com certeza acontece. Galera, eu acho que o papo está ótimo. O papo aqui, se a gente for conversar, é 15h40. é 3 dias de bate-papo, é muita coisa, não tem como explorar. O pessoal fala assim, mas por que você não perguntou isso? Por que você não falou isso? Não tem como. Mas você conversou pouco, não tem como. Se a gente for conversar, se eu conversar, ele não vai ter como você contar. Né, o pessoal... infelizmente o tempo está curto. O pessoal tem hora que não entende, fala assim, mas por que você não perguntou isso? Não... É quase impossível, porque é muita coisa, é 3 dias de bate-papo. Gostaria que voltasse, né, numa próxima pra gente contar mais coisa, é muita história, é muita Mas coisa que aconteceu. assistam um curta-metragem. porque Vamos lá vocês vão assistir sim, tá por dentro. O site, também tem acesso ao site. vamos, com Tem muita certeza. informação. No Pessoal, lançamento, bem interessante, Elemento 18, é bem interessante, é uma história comovente, é uma um história... menino de rua que já deu palestra pro presidente Lula, em Brasília. Então eu cheguei longe. Chegou longe, deu uma reviravolta, porque não é fácil, então foi muito bacana conversar com o Robson. E falar também, galera, esqueci aqui, do meu parceiro, que a gente apresenta um podcast com um parceiro meu, Chacal, que também é brother, que sempre faz aqui o Rocha Podcast, deve estar por aí hoje, deve estar Furnas, algum lugar aí, que hoje foi folga dele, então aproveita o seu dia de folga, meu brother, e logo, no outro Rocha Podcast, estará de volta, meu brother, Chacal. E vamos, então, encerrar por aqui o Rocha Podcast de hoje. Falamos aqui com Robson Anísio, um cara que tem uma história fora de... Assim, que eu já escutei várias histórias, mas é poucas histórias que dá essa emoção, assim, de escutar, de
de ver o que ele passou o inferno na vida e conseguiu fazer, né, do limão a limonada, ele conseguiu transformar, virou um cidadão do bem, virou palestrante, é um cara radialista, é um cara que é locutor, se eu for falar aqui o que ele é, eu vou ficar mais 3 dias falando também, que não tem como falar o que ele é. Então é isso, Robson, foi um prazer, cara, Tudo e meu. valeu demais sua presença, a gente ficou muito feliz de ter aceitado e conversado e aprendendo também com você aqui, aprendemos vários sentimentos, né, que a gente tem A um... gente é uma troca, né? Eu venho aqui, em todo lugar que eu faço, sempre falo também, né? Em todo lugar que eu vou, eu deixo um pouquinho de mim e levo um pouquinho da pessoa que tá comigo ali, do entrevistador. O entrevistado deixa um pouquinho dele e leva um pouquinho do entrevistado. É uma troca mesmo, a gente Mas é está uma sempre troca. aprendendo um com o outro. E foi, assim, interessante pelo sentimento que a gente viu, assim, que a gente tem que perdoar, a gente tem que deixar pra lá certas coisas e a gente carrega uma ignorância de não dar o braço a torcer, mas foi bacana aprender e ver que a gente também pode ser capaz de se libertar de mágoas. Nós somos capazes. Então é isso, quer deixar um recado aí pra galera, falar alguma coisa, finalizar aí? Assistiu o curto-metragem, assistam mesmo. Deixe lá o seu like lá, siga lá no canal também lá, né? Que tem que fazer propaganda, né? Lógico, com Né? certeza. E que a história seja uma motivação a mais para acreditar que sim, que é possível. O sol não brilhou na minha vida e continuou brilhando só para mim. Deus fez o sol para todos, mas a sombra é só para quem realmente corre atrás dela. Então cabe cada um buscar a sua sombra, cada um fazer o seu acontecer. Tudo é possível, não importa qual o tamanho do seu sonho, você vai conseguir realizar sim. Basta acreditar, não importa se você tem... Eu palestrei há um tempo atrás com o pessoal do EJA. O pessoal do EJA são pessoas mais de idade avançada, de 60 anos e tal. E eu fico até muito feliz quando apareço com pessoas e público assim nessa idade, porque eu vejo que tem pessoas com 60 anos que estão voltando a estudar, ou seja, que têm sonhos ainda, que querem se formar, querem fazer uma faculdade, né? Eu já vi histórias de pessoas com 80 anos ainda na faculdade, fazendo o curso que sempre sonhou, então não importa a idade que você tem. Né? Então corre atrás que você vai conseguir, não importa o tamanho do seu sonho. Basta acreditar, fé e trabalho que você vai conseguir. É isso aí, galera, valeu demais, estamos encerrando mais um Rocha Podcast, valeu demais, fiquem com Deus, fiquem com Jeová e Deus abençoe o dia de cada um e valeu demais.